Iniciamos a gravação, então. Então, a pedido da Marcela e seguindo o cronograma do curso, a gente vai falar sobre protagonismo juvenil. Eu separei um texto do Dairel e eu tenho uma pequenininha de 4 anos que eu não tenho com quem deixar ela. De vez em quando ela vai vir aqui me atrapalhar. Só um segundinho. Então, eu compartilhei com vocês um texto do Dairel, que é um texto curto, eu compartilhei ele por ser curto, mas ele tem outros textos. Ele é um professor da Federal de Minas Gerais e ele trabalha muito com essa ideia de juventude. E ele tem um texto mais complexo, só que é muito mais denso, muito maior, sobre protagonismo juvenil nas escolas. Eu achei que seria muito extenso para passar para vocês, não queria passar alguma coisa muito longa. E aí então eu passei aquele do protagonismo juvenil do Dairel. Como é que é o nome do texto? O jovem como sujeito social. E antes da gente começar, eu queria saber se alguém queria falar alguma coisa do texto, do tema de hoje. Então, vou só compartilhar aqui com vocês. Todo mundo consegue ver a apresentação? Sim, sim. Tá ótimo, então. Então, a gente vai falar então sobre uma pedagogia das juventudes, porque a gente tem, segundo o texto do Dairel principalmente, é uma visão muito interessante de se levantar, que se engessa muito alguns termos na nossa sociedade sobre o que é ser jovem. Para alguns, ser jovem é ter de 15 a 29 anos. Para outros, ser jovem é um momento de busca de identidade, de questionamento de ordens, de afronto, de espaçamento da família. E o Dairel, ele questiona isso, ele fala que não é uma receita própria mesmo, porque quando a gente define que o jovem daqui pode ser comparado ao mesmo jovem que estivesse morando no Vietnã, ou morasse nos Estados Unidos, ou morasse na Índia, são jovens diferentes, em períodos diferentes, com histórias e contextos diferentes. Então, os jovens, para o Juarez Darel, eles põem eles como sujeitos socioculturais ativos. Eles estão ali praticando, eles não estão só recebendo, não só questionando, mas eles têm uma longa trajetória. Nas escolas, a Darel questiona muito sobre com a questão do que a escola está ensinando. O que será que a escola... A escola ela vem com um currículo montado por adultos. Ele usa o termo adultocêntrico, né? Um currículo adultocêntrico, que não entende as particularidades dos indivíduos, os talentos que eles têm, o que que eles querem desenvolver. Quando a gente fala, eu sou professor de sociologia, eu trabalho com a sociologia e sociologia apenas no ensino médio. Então, no ensino médio é basicamente o que que o ensino médio quer para os alunos? Ah, é passar no vestibular. E se de repente o aluno chega e fala que não quer fazer vestibular? E aí todo o nosso preparo, todo o nosso momento ali, tudo que a gente tenta passar para os alunos é conteúdos para ele fazer uma prova que abarca todas as disciplinas e ele tem 2 dias para poder fazer essa prova, sendo algumas horas para poder botar tudo que ele aprendeu em 3 anos, no caso do vestibular, do Enem. Então, há sim uma crítica muito grande sobre a forma como a educação é passada, porque ela vem baseada nas formas de produção, né, de um sistema de em série desde a Revolução Industrial. Então, a escola ela repete
o que era aquilo da Revolução Industrial, separar as pessoas em série, separar os conteúdos e ir encaixando, vai passando para o próximo, passando para o próximo. E aí tem lá, ensina-se matemática, geografias, regras, avaliações, mas tem os outros questionamentos também de controle dos alunos, como o disciplinamento dos corpos, a estigmatização. Quantas vezes a gente não falou, não quero ir naquela turma porque aquela turma eles não são muito bagunceiros. Não, cansei daquele terceiro ano tal, porque aquele terceiro ano sempre deu problema. Então a gente vai rotulando os alunos. Tem rituais de poder, eu sou o professor, eu que mando, os alunos também querem ficar enfrentando, a gente tem muitos questionamentos. A negação da identidade cultural, quando a gente. A educação em si, ela é um modelo que no feudalismo era exclusivo da aristocracia. E com a Revolução Francesa, a burguesia queria se equiparar à forma de viver da aristocracia. Então, buscou-se muito a educação por esse motivo, principalmente. E durante muito tempo foi negado para populações mais excluídas, como os camponeses, os operários. E então, quando se universalizou a educação de acordo com o que as elites queriam aprender. Então, muito dos conteúdos que são passados seriam aqueles conteúdos que reforçam identidades, contextos de grupos que são diferentes da vida dos alunos. Eu estava recordando em uma vez que eu estava numa escola em que a minha filha, era uma escola classe, minha filha devia ter uns 6 anos de idade, e então tinha uma apresentação de flauta, tinha uma pessoa tocando flauta no evento da escola. E a diretora dizendo que, graças à escola, as famílias estavam começando a ter contato de verdade com cultura, que aquilo era uma cultura de verdade, subestimando bastante os contextos dessas famílias, as histórias que eles têm, e a ideia de que as culturas são umas superiores, outras inferiores. Então, um total desconhecimento sobre o que é realmente cultura. A cultura, a gente, quando fala de cultura, no nível antropológico, a gente está falando de expressões para que identificam determinados grupos, que têm a ver com aquelas realidades. Então, muito se criticava o samba no passado, que o samba era coisa do maloqueiro, do malandro. Então, era proibido o samba. Hoje em dia, o samba já é uma coisa muito bem vista. Hoje se critica muito o funk. Ah, porque o funk, erotização, tal, mas a gente está esquecendo de entender o que está acontecendo na realidade das pessoas que estão com essa que partilham desse tipo de cultura, que consomem ou produzem esse bem cultural. Quais são as realidades? O que o Estado oferece para essas pessoas? O que eles é ensinado? O que a televisão passa? O que o mundo está cobrando dessas pessoas, desses jovens? Então, quando a escola foca apenas no topo do iceberg, ela rotula a diferença cultural como deficiência cognitiva, começa a inferiorizar os estudantes. Eu realizei minha pesquisa de doutorado sobre administração de conflitos nas escolas. E no doutorado, eu foquei muito as escolas cívico-militares. No mestrado, foi basicamente escolas aqui do Distrito Federal que estivessem que recebessem alunos de cidades que tinham altos crimes contra a vida. E no doutorado, eu decidi fazer de forma comparativa uma escola cívico-militar que ficava muito próxima a uma escola do que a gente chamou de gestão civil, que é a outro tipo de gestão que a gente tem aqui, não é a gestão compartilhada. Apliquei um questionário para cerca de 794, 96 alunos. Quase 800 alunos responderam meus questionários. 65 famílias também responderam meus questionários. E tinha uma pergunta que eu achei muito interessante para trazer para a discussão de hoje. Quando a gente pergunta para os alunos assim, em quem vocês confiam quando a necessidade de gerar conflitos ou violências? Tipo assim, presenciei uma situação, aconteceu uma situação. Quem você busca para poder te auxiliar, para poder superar esse problema, para poder administrar esse conflito? E aí, como a gente vê aqui no gráfico que está aqui,
A grande maioria dos estudantes responderam que buscam outros estudantes para poder resolver esses problemas, para poder buscar um apoio, uma ajuda. Os professores vêm em segundo lugar. Seguidos, a maioria também fala muito sobre não recorrer a ninguém. Então, são os colegas, professores ou não recorrerem a ninguém. O que é que a gente consegue observar com esse gráfico? Que quem cuida dos conflitos na escola são os próprios estudantes. E como estudantes, a gente nem sempre prepara eles também para isso. Porque a gente tem muito nesse lance, né, da hierarquia, vocês estão aqui só para poder cumprir normas, vêm para a escola. Eu não quero falar que é algo comum, sim, que todos os professores fazem, mas é uma grande regra que a gente acompanha nas escolas. Como professores, a gente deve ter visto isso muito e, por vezes, praticado também. Mas da dificuldade da gente dar voz, assim, de querer saber o que, que os alunos têm a dizer sobre determinada situação, sobre determinada coisa. E a gente também tem uma vida muito atribulada por muitas vezes, então às vezes é muito difícil a gente conseguir fazer essa relação. Então, como os colegas são as principais referências quando os estudantes enfrentam os conflitos, muitos alunos vivenciam situações de violência como testemunhas e não apenas como vítimas ou autores. Isso significa que os estudantes ocupam uma posição estratégica para acolher colegas, interromper situações de violência, buscar ajuda, denunciar quando necessário. Mas nas escolas, a gente vê um preparo para que os alunos tenham para poder lidar com essas situações. As escolas estão trabalhando com a prevenção, preparando os alunos para eles agirem e não sempre depender de procurar alguém para poder resolver uma situação de conflito. Então, se os jovens já fazem parte da gestão cotidiana dos conflitos, a escola precisa reconhecê-los como parceiros e não apenas como destinatário das intervenções. Muitas escolas em outros países fazem isso. Existem grupos de alunos de combate ao bullying, que eles ficam nos corredores acompanhando situações e interferem. São treinados, passam por todo um processo, são ensinados como agir, são acompanhados por profissionais e sabem agir no momento certo. Então, eles viram protagonismo para poder gerir aquela situação. O Dairel, ele fala que os jovens devem ser reconhecidos como sujeitos de direitos, portadores de experiências, saberes e capacidades de participação. Então, dar o protagonismo para esses jovens significa criar espaços permanentes de escuta, formar estudantes para mediação e cultura de paz, fortalecer redes de apoio entre os pares, capacitá-los para identificar, intervir e comunicar situações de violência e transformar testemunhas passivas em agentes de proteção. Porque muitos desses alunos, às vezes, percebem uma injustiça, mas não fazem nada. E aí, quando questionados, falam, não, não tem nada a ver comigo. Ou então, se eu intervir, vai acabar se voltando contra mim também. Então, tem que fazer esse preparo para acolher esse jovem, preparar ele para quando acontecer uma situação, ele não precisa necessariamente, no momento, chegar lá e intervir, peitar alguém, mas ele buscar uma denúncia, buscar uma forma de alguém intervir para que aquela situação não se repita. Então, uma escola mais segura não se constrói apenas controlando os estudantes, mas formando-os para cuidar uns dos outros. Então, a gente teria uma necessidade de um reposicionamento da escola. O Dairel, ele fala que existe a ideia da escola, o aluno apenas como um receptáculo passivo, reduzido a uma dimensão cognitiva, como se fosse um robozinho que a gente abre a cabeça e jogasse os conteúdos lá dentro. E, na verdade, não. Existe uma nova forma de se perceber os estudantes, de se perceber os jovens, que são como sujeitos plurais e históricos, produtores de cultura e significados. Eles também produzem cultura, eles também criam significados. Não sei no caso de vocês, mas é uma coisa muito comum de gerações em gerações, é o modo de falar mudar. E quem não está naquele círculo, naquele círculo social ali, vai se perdendo. Agora a gente vê comentários. Eu não estou em sala de aula, então é mais difícil para mim. Mas aí tem o tal do farma-aura. Antigamente, quando uma pessoa não entendia alguma coisa, a pessoa era cringe. Esse cringe já caiu, já ninguém fala mais isso. Tem o tal do Six Seven. Então, várias coisas assim que os alunos vão reformulando e transformando seus cotidianos. Assim como a gente teve também na nossa época.
as nossas gírias, nosso modo de falar. Hoje em dia eu nem sei se alguém ainda fala que anda de camelo, mas antigamente, não, como assim camelo? Coisa de brasiliense, né? Quanto ao conhecimento, o conhecimento era visto como um produto descontextualizado a ser memorizado. E Dairel ele fala que o novo paradigma é para que o conhecimento seja construído em diálogo com as experiências de vida e origens culturais dos estudantes. Eu tenho um vídeo que eu ia passar para vocês, mas eu estou com dificuldade de passar o áudio. Mas eu lecionei basicamente minha regional do plano piloto. Atualmente eu moro em Sobradinho, e trabalho na EAP, né? Mas eu era professor no Elefante Branco, no Paulo Freire, fui professor no Sede 2 do Cruzeiro. E aí tinha essa de conversar com os alunos e tal. E teve um momento que eu não tinha lotação ainda e me mandaram para São Sebastião. E aí eu fiquei muito curioso, porque eu não conhecia São Sebastião. A primeira vez que eu fui para São Sebastião foi para poder ir até a regional para poder ser enviado à escola onde eu ia trabalhar. E eu ficava muito preocupado assim, como é que é São Sebastião? O que que tem aqui em São Sebastião? E aí tinha um momento lá que tinha que se fazer uma prova na escola. Ah, tem a verificação geral, tal, que os alunos têm. E eu estava sentindo que essa prova não estava dando um resultado muito interessante, por causa dessa ideia do conhecimento descontextualizado a ser memorizado. Muitos alunos estavam ficando nervosos na hora da prova, porque eram muitas perguntas sobre as diferentes disciplinas no mesmo dia, uma simulação, como se fosse uma simulação do vestibular. E eles ficavam branco. E conversando com eles, corrigindo a prova, eles sabiam as respostas. E aí eu fiz uma proposta para os alunos. Eu estava dando aula sobre antropologia. O foco principal da antropologia é a análise da cultura, né? Como os indivíduos estão produzindo suas culturas, como eles observam essas culturas, o que essas culturas importam para eles. E aí, então eu fiz uma tentativa com os alunos. Eu falei que eu queria que não eu dissesse sobre o que era cultura, mas que eles mesmos pudessem, com uma câmera, mostrar o que era cultura, como é que eles viam a cidade onde eles moravam, o que que era a cidade para eles. Então não era eu que ia dizer como fazer, era eles que iam me mostrar o que que eles tinham da cidade. E aí eu tenho um dos vídeos que eu ia passar que está aqui, que eu acho que não dá, que eles mostram, eu tenho vários. Eu fiquei ontem o dia todo vendo e revendo os vídeos para escolher algum, porque são muitos, porque alguns alunos falavam sobre o restaurante comunitário da cidade, porque era o lugar onde eram acostumados a almoçar e onde eles conheciam várias pessoas, faziam amizades, era o ciclo cultural deles ali. Muitas outras pessoas falaram sobre o que lá em São Sebastião tem, que se chama Casa Freda, que é uma casa que tem um intuito cultural, mas também um intuito de acolher mulheres vítimas de violência doméstica. Muitos dos alunos passaram muito tempo de suas vidas nesse local, então eles tinham essas partilhas, essas coisas. E aí tem um bosque na cidade, e eu não conhecia o bosque também. E o vídeo que eu vou tentar, dependendo do tempo que a gente tem, e se eu conseguir passar o áudio, mas eu tenho ele no YouTube, eu posso compartilhar o link do YouTube para vocês, caso vocês tenham interesse. E então, eles mostram um evento cultural que está acontecendo no bosque da cidade. E aí eles entrevistam alunos da escola que estão lá, que vão falando o que, que eles pensam daquele evento, e os organizadores. Então, eles vão mostrando a cidade que eles querem ver. A relação do espaço-tempo. Quando a gente fala da escola, a homogeneidade de ritmos, isolamento do mundo exterior, né? A gente tem muito de que a escola é fechada, tipo assim, vamos se desligar lá de fora e agora da escola. E o Dairel ele fala que a escola deve ser um espaço permeável, polissêmico, tempos de encontro, afeto, transgressão. É algo muito comum na escola. Às vezes a gente quer controlar os alunos do silêncio, ó o barulho na hora do intervalo, até no intervalo, nas escolas cívico-militares eu vi muito isso. Até no intervalo havia-se um interesse muito grande de, de controlar os estudantes, do que eles poderiam fazer, eles não poderiam sentar no chão,
não poderiam se abraçar, não poderiam, então eles controlavam até o espaço do momento de lazer, o momento de descanso dos alunos. E o objetivo final da escola é a instrução, fazer prova e passar de ano. Só que a escola ela vai muito mais além disso. Ela vem para a ideia de formação humana ampla, emancipação e construção de um projeto de vida. Então, a desconstrução da ideia de juventude, né? Porque o Dairel ele apresenta a ideia de juventude como um mito, né? Que é uma fase de transição. A juventude é vista apenas como um momento passageiro de preparação para a vida adulta, um eterno vir a ser. Um dia, quando você crescer, quando você tiver sua casa, quando você pagar suas contas, quando você tiver uma família. E, na verdade, a juventude é uma ideia de um presente vivido. Ela tem importância em si mesma. É um aqui e agora. É imersa em lutas diárias pela sobrevivência e pela busca de sentido. Tem a ideia da juventude romantizada, que é uma visão impulsionada pela indústria cultural, que a juventude é um tempo de liberdade, hedonismo, ensaio e responsabilidade garantida. Então, a juventude é sinônimo de ser revoltado, de tentar sempre perpassar limites. E, na verdade, essa juventude na verdade, é uma exclusão e uma luta, principalmente para os jovens da periferia, que é um momento duro, marcado pela precarização do trabalho e por tensões com as instituições. Então, para muitos dos jovens, principalmente dos que eu já trabalhei, eu entrei nessa educação em 2014. Então, de todos os jovens que eu trabalhei, essa ideia de que é uma transição para no futuro ser uma vida adulta não acontece sempre. Às vezes o aluno de 15 anos já tem que assumir a família. Às vezes perder um pai ou a mãe e tem que cuidar dos mais novos. Já tem que arrumar um emprego. Eu tinha um aluno que o pai não tinha com quem deixar ele. E ele dormia a aula inteira. E aí, quando questionado por que que ele não conseguia ficar acordado na aula, é porque o pai dele vendia pipoca na porta de eventos e ficava até às 3, 4 horas da manhã na porta do evento. E o garoto, 7 horas da manhã, tinha que estar na escola no dia. Não é no dia seguinte porque já era madrugada, né? Mas tinha isso. Então ele usava a sala de aula para dormir. Então ele tinha que estar trabalhando com o pai. Então não tem essa ideia da romantização. Para muitos dos jovens, a juventude é assim, é um momento que tem que ter, já arrumar um emprego. Para muitas famílias, fez 15 anos. Não, que é isso, 15 anos já tem que começar a ajudar em casa. A gente tem que ter essa necessidade. A gente tem programas sociais que tentam combater isso, né? Porque mantendo-se a frequência escolar, gera-se a distribuição de renda e aí, então, evita-se mais isso, que os jovens abandonem a escola para poderem trabalhar. Mas, na realidade, de muitas famílias. Eu tive um aluno na, da cidade estrutural, quando eu trabalhei no Guará, em que ele saiu da escola e ninguém sabe o que aconteceu. E a escola foi na busca ativa. Quando descobriu-se que a mãe tinha que sair para trabalhar muito cedo, 4 horas da manhã, e tinha esse aluno que tinha cerca de 15, 16 anos, e ele tinha uma irmã mais nova. E a mãe tinha muito medo que acontecesse alguma coisa, porque para o garoto ir para a escola de um era num lugar e da garota era em outro lugar. E ela não queria, que a criança era muito nova. Não consigo me lembrar se chegaram a falar da idade, mas era uma criança muito nova. E a mãe tinha muito medo desse trajeto para a escola. E então ela decidiu retirar o jovem da escola. Falou, você já estudou tudo que tinha para estudar, mas o mais importante é garantir a segurança da sua irmã. E ele foi retirado da escola porque ele tinha que levar e trazer a irmã para a escola, para ela não ter que fazer o caminho sozinho, porque seria muito perigoso. Então é bem diferente dessa ideia de juventude romantizada. E por fim, a juventude como crise familiar. A ideia de que os jovens estão em conflito natural com os pais, marcando o fim da família como orientadora. Aquele momento que eu vou peitar meus pais e coisa do tipo. Por muitas vezes o Dairel, ele apresenta no texto dele a história de alguns jovens da periferia e que a família não é aquelas pessoas que estão atrapalhando eles ou que eles estão em conflitos constantes, mas a família é o suporte para eles. A família, que é muitas vezes matrifocal, é muito comum de se acompanhar, que são mulheres que são as chefes da casa,
por vezes o companheiro, o pai das crianças vai embora ou falece. Então, elas que assumem muito sozinho, também tem muita questão de ser criado com os avós, as avós principalmente. Então, essas famílias permanecem como núcleo central de valores, de solidariedade e sobrevivência. Então, o jovem não é essa caixinha fechada do que tanto pensam em falar sobre eles. A escola, então, quando a gente fala da cultura, ela falha em desconexão de interesses, de uma lógica punitiva e um ensino não significativo para esses alunos. E o mercado de trabalho é um mercado de trabalho precário, é subalterno e ele não tem espaço para criatividade, para as pessoas aflorarem seus talentos, porque existem diversas formas de talento, diversas formas de se trabalhar, não somente na ideia das ciências da natureza, da matemática. Muito se deixa de lado outras expressões, como a própria arte na escola. É uma coisa que é uma aula mais curta, que não é muitas vezes levada muito sério. Eu me lembro que eu já estudei em escolas que ofereciam música, foi só em todo o meu ensino, em todo o meu período de estudante da educação básica, eu só tive no primeiro ano do ensino fundamental aula de música. Nos outros períodos eu não tive. E eu achava muito legal, porque ensinava partitura, ensinava melodia, apresentava os instrumentos, era uma coisa muito diferente do que eu esperava da escola. Só que logo caiu, porque tem muito problema nessas demandas. E aí, então a cultura não, para esses jovens, a cultura é uma expressão. Ela não é apenas um lazer de fim de semana. É um tempo, espaço autoconstruído, onde os jovens forjam as suas identidades, criam redes de solidariedade e ensaiam a cidadania negada pelas instituições. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em São Sebastião, os alunos, a luta dos alunos era que queriam uma batalha de rima no intervalo, que era a grande luta que eles queriam, porque eles queriam expor. E a escola tinha muito isso. Não, a gente vai deixar a caixa de som com os alunos, quem vai cuidar? E se eles começarem a ser desaforados uns com os outros, começarem a brigar, e a gente vai ter que ficar intervindo. Então a escola sempre nessa resistência. Não, vai dar trabalho, deixa isso para lá. E eu trabalhei também numa escola no Elefante Branco, onde tinha isso, tinha eventos e aconteciam essas batalhas de rimas e eram um sucesso, eram muito boas. Professores participavam, então era uma coisa bem fortalecendo as relações de todo mundo da escola. A escola, como a gente conhece, né? Erving Goffman e Michel Foucault, eles falam muito sobre isso, sobre como algumas instituições, mesmo que pareçam ter funções diferentes, elas praticam o mesmo controle dos corpos. E quando eles falam, tem é o Goffman que ele fala que convento, cadeia e escola têm as mesmas estruturas. A ideia de que os muros altos, a ideia de que vamos isolar essa instituição do mundo ao seu redor e que, na verdade, é uma fronteira permeável onde as culturas juvenis se infiltram. Eu acho que tem alguém com o áudio aberto aí, se puder, porque eu não Opa, consigo. desculpa, eu só tava Tranquilo. digitando boa tarde. Boa Desculpa o tarde. atraso. Sem problema. Então a gente tem que pensar na escola não como uma coisa inerte do da sociedade que a rodeia. Porque há escolas que tentam, nos fins de semana, fazer evento para que a comunidade possa lá e participar de eventos esportivos, eventos culturais, reforçando as relações. Porque também muitas vezes a gente vê que as pessoas não sabem o que acontece na escola. E aí, sei lá, teve um tempo atrás em que teve um evento musical numa escola em que tinha uma apresentação de tambores. E alguém passou do lado da escola, uma mãe de algum aluno, e começou a falar que estava tendo macumba dentro da escola, que era uma coisa absurda, e denunciou, filmou, e aí foi para a mídia.
e pessoas falando que tinha que meter a porrada nesse negócio e nem tem noção do que acontece na escola. Tava havendo um evento musical de um grupo, inclusive na escola tem um outro grupo de capoeira que começaram a falar que eram eles e não era esse grupo, era outro. Sim, as pessoas estão muito sem saber com o que estão sendo nas escolas. Então as escolas têm que parar com essa ideia de se isolar e mostrar o que realmente acontece, porque essas culturas juvenis elas vão se infiltrando, vão participando, vão interferindo e vão se relacionando com as pessoas ao seu redor. A gente tem os corredores da escola, que a intenção dos corredores é uma locomoção rápida e disciplinada. Quantas vezes eu mesmo já trabalhei em escolas em que quem fazia a troca de turmas após um terminar o horário tinha que ser os professores, para evitar que os alunos se encontrassem no meio do caminho e acabassem interagindo uns com os outros. Então, os professores que tinham que fazer isso. E, na realidade, esses corredores são territórios de encontro, de bate-papo, de esconderijo para transgressões e coisas do tipo. A gente percebe que é isso. O pátio. O pátio da escola, basicamente, é o local de merenda e é estritamente funcional, na perspectiva da arquitetura do controle. E, na verdade, é um ressignificado como arquibancadas para flerte e sociabilidade, onde os alunos vão interagir. Eu lembro que na escola cívico-militar tinham cadeiras que ficavam no pátio que tinham placas. Apenas policiais militares podem se sentar nessas cadeiras. E não tinha outras cadeiras para os alunos não poderiam ficar sentados no chão. O único lugar que eles conseguiam ficar sentados era na cantina, onde eles poderiam lanchar, e sempre controlado pelos policiais também. E a própria sala de aula em si com a intenção de uma transmissão linear de conteúdo, que na verdade é uma rede complexa de panelinhas, conflitos e negociações de identidades. Então, está acontecendo de tudo, o professor está acompanhando, às vezes o professor não consegue, mas não é aquela coisa assim. Claro que é sempre importante a gente conseguir passar nosso conteúdo, mas a gente também entender o quanto daquele conteúdo está fazendo parte mesmo da vida do aluno, o que que o aluno vai levar mesmo para lá e o que que ele pode trazer para a gente. Ah, como eu falei também no vídeo que os alunos montaram sobre como é a cidade deles. Ou então, quando eu dava aula de PD e perguntava para os alunos, como o PD era uma coisa muito solta, eu falo assim, meio solta, né? O que que vai dar em PD? O que que será que esse projeto? O que que vai falar? E aí eu simplesmente perguntava para os alunos, o que que vocês querem falar? Qual assunto vocês querem que a gente traga para poder debater em aula aqui? A gente já vai ter os conteúdos de sociologia, tal, que também são super abertos, e eu sempre tenho muita liberdade para transformações, para mudanças no meu cronograma, mas e sempre com essa intenção, assim, aconteceu, porque teve uma vez que teve um caso de um estupro coletivo de uma garota num baile funk. Uma garota de 13 anos, se não me engano, isso foi há alguns anos atrás. E aí ela foi estuprada por várias pessoas. E aí eu fui dar uma aula, um aluno foi comentar sobre isso, e o outro falou, não, mas quem mandou ela estar lá? O outro, quem mandou ela se vestir? Quem está nesse lugar? E começaram a justificar. E aí eu falei, gente, a aula hoje ia ser sobre tal coisa, sobre função social de Emily Durkheim. E a gente vai alterar. Hoje a nossa aula é sobre masculinidades tóxicas, machismo, estupro, patriarcado. Vamos mudar. E aí eu mudei. Com acordo com aquela necessidade, porque os alunos não que eu não diga que a função social que controla e coerge os indivíduos, segundo Durkheim, era uma coisa que não é importante. É importante, mas naquele momento se fez necessário se abordar de outra coisa, de outra forma. Porque era a questão que estava emergindo ali naquele momento, e se eu falasse depois a gente ver isso, deixasse para lá, ia ser uma coisa que os alunos iam levar para si, iam tomar aquelas barbaridades, aquelas justificativas que eles tinham como verdade e iriam levar isso para a vida. E mais uma vez a gente ia ter que ficar trabalhando construção e desconstrução de ideias desse tipo. É, Vou contar dois casos para vocês sobre protagonismo juvenil. Na a escola onde eu trabalhava lá em São Sebastião, eu acho que eu contei esse caso na semana passada para algumas pessoas. Havia um aluno que era extremamente proativo. Ele era um articulador e parecia um político em campanha. Ele ficava na entrada da escola, cumprimentando as pessoas. A escola não tinha grêmio, então ele estava lutando para poder criar o grêmio da escola.
E uma das grandes bandeiras que ele tinha era construir uma rádio da escola, porque ele acompanhou uma experiência de uma escola em que tinha uma rádio, e na hora do intervalo, os próprios alunos tocavam músicas e faziam-se pedidos e mandavam mensagem, e tinha caixa de sons para a escola. Eu achava aquilo fantástico e queria muito fazer isso. E mesmo a escola não tendo o equipamento, a estrutura, ele foi lutando para ter aquilo, porque ele queria muito a rádio da escola. E aí ele começou a abordar os comerciantes da cidade para falar da rádio, para falar da importância, de querer patrocínio. Olha, se você der uma ajuda financeira para a gente fala sobre a sua loja lá na escola lá, e os alunos vão saber e vai começar a vir para cá. Então, estava sempre buscando verba, ele estava realmente acreditando naquilo. Então, ele era um jovem sujeito social. E ele age sobre o mundo e produz as suas relações sociais. Então, ele não era um jovem apagado. Então, a sua iniciativa mostrou uma busca por pertencimento e reconhecimento, que é o que estava construindo a sua identidade juvenil. Uma pessoa bem ativa. Só que a escola decidiu não ajudar o aluno. A gestão escolar ela foi se sentindo demandada e pressionada pela energia do aluno e respondeu com um discurso de desestímulo. Melhores desse tipo não são para esta escola. Eu lembro muito bem disso. Quando falou assim, olha, fulano, é muito legal o que você quer fazer, é muito bom, mas eu acho que não cabe aqui para a escola, não. Se você quiser, a gente pode te mandar para uma outra escola. Tem uma outra escola que eles têm uns projetos bem legais e você vai se encaixar melhor lá. Mas aqui na escola a gente não quer mexer com nada disso, não. Então a escola foi desmotivando o aluno. Eu falando, não, para que isso? Um aluno querendo mostrar, melhorar o ambiente não só para ele, mas para todo mundo que tivesse ali e buscando essa de formativa atuar na escola, ser uma pessoa, ser mais do que um aluno, né? Porque é um aluno e queria mudar e queria fazer o que a própria gestão não queria, então queria trabalhar nessa gestão também. E a gestão desgastada falando, não quero mexer com isso, vamos deixar isso para lá. Então a escola opera com uma lógica de homogeneização e controle. Então, ao invés de enxergar o jovem como um sujeito de um campo de possibilidades a ser ampliado, a gestão reduziu seu projeto de vida a uma ânsia inadequada. Você está querendo demais, não é adequado para esse espaço. Vai para outro lugar. O fato da escola tentar mandar a pessoa para outro lugar é para justamente é isso. A escola não está sabendo lidar com os seus jovens. A escola nega o seu papel de suporte para reflexão e ampliação de horizontes. Então, a escola não trabalha com uma conversa com os alunos. A escola trabalha com uma ideia de imposição aos alunos. E então o jovem resistiu. Ele ainda tentou botar a rádio, falava com os professores, falava com todo mundo que ia fazer, que ia dar um jeito, que ia arrumar o dinheiro, que mesmo que a escola não quisesse, só se ela impedisse que ele entrasse no portão com o equipamento, que ele ia dar um jeito. Mas em um momento de necessidade, ele conseguiu um trabalho que coincidia com o turno dele na escola. E aí ele precisou sair da escola. Então, mais uma vez, a sua juventude, a necessidade assim, você, jovem da periferia, precisa trabalhar também, porque precisa ajudar em casa. E a escola não está estimulando você a querer ajudar na escola. Aí o aluno, quando teve a chance de arrumar um emprego, e ele ficou muito sentido com a saída da escola, porque eu encontrei ele após ele ter saído da escola. Falou, não, eu tentei, mas o trabalho era bem legal, era o que estava precisando, é algo que vai me ajudar para frente, que era um estágio e tal. E aí ele mudou de escola. E quando ele mudou de escola foi muito rápido, então eu não sei se ele conseguiu atuar também naquela outra escola, não tive essa informação. Então, nenhuma de suas mudanças, nenhum dos seus sonhos de melhora que ele carregava se concretizou naquela escola. Aquela escola não deu espaço, não deu voz. Então, a história termina com essa interdição do futuro. O Juarez da Arel, ele fala que, para muitos jovens, o futuro parece um horizonte bloqueado. A escola, que deveria ser um espaço de oportunidade, de repensar e refletir, tornou-se um lugar onde a potência do jovem foi sufocada. Isso pode ter influenciado muito o futuro desse jovem.
Para que, de repente, eu quero fazer alguma coisa, vou me esforçar demais para quê? Se ninguém vai reconhecer. Então, a saída do aluno não é uma escolha, mas o resultado de um campo de possibilidades que fechou para ele. A escola perdeu a chance de ter um elo com a comunidade, representada pelos comerciantes. Imagina, os comerciantes iriam ter mais contato com a escola e saber também como a escola está funcionando. E de transformar o protagonismo em um projeto coletivo. Então, a escola viu o aluno como um problemático e demandante. Está trazendo mais trabalho para a gente só quer fazer o que a gente tem que fazer, o mínimo aqui, que já é muito trabalhoso. E a gente sabe, não quero dizer que não seja, que o trabalho de gestores ou professores numa escola já não é uma coisa muito além do que a gente deveria conseguir aguentar. O que a escola poderia ter visto? Ela poderia ter visto um jovem agindo como um sujeito sociocultural, que ele tinha um desejo legítimo de construir pertencimento e transformar aquela escola, aquele território. É, Nesse caso, então, o protagonismo do jovem, ele não se decreta, mas se acolhe. Que o Grêmio e os coletivos não são luxos, mas espaço de produção cultural de negociação da condição juvenil. A escola, ao interditar um sonho, ela contribui para uma violência simbólica que empurra o jovem para fora da escola, que empurra o jovem para aquela vontade de querer se conectar com a educação. Então a gente tem, de um lado, a cultura do jovem e de sua origem, que vem com as emoções, as vivências da rua, a linguagem popular, suas identidades, seus saberes comunitários. E a gente tem um conhecimento escolar oficial, que é um currículo oficial, com ciência, regras acadêmicas, mercado de trabalho, e há necessidade de se criar uma ponte, uma aprendizagem significativa que una essas duas realidades: o conhecimento escolar oficial e a cultura do jovem. Então, o aprendizado só ocorre quando o conhecimento estabelece relações substantivas com o que o aluno já conhece. Às vezes a gente quer falar de alguma situação. Para a sociologia é muito tranquilo, assim, pelo menos eu acho muito tranquilo de se falar, de se buscar músicas e meios culturais para poder se falar, para poder se fortalecer algumas teorias sociológicas. Há professores, sei lá, português, que utilizam músicas, o rap, o funk, para reforçar o de inglês, que utilizam músicas estrangeiras para poder reforçar a conversação ou a internalização de algumas palavras. Então, existem várias formas de criar essa ponte. Então, sem a ponte, o currículo oficial é visto como uma versão empobrecida e descontextualizada da realidade, gerando tédio e evasão. O segundo caso, que eu acompanhei também na mesma escola de São Sebastião, esse principalmente foi de uma orientadora educacional, que era uma pessoa muito, muito difícil de se trabalhar, porque ela parece, eu não sei bem o lance dela, porque ela era muito elogiada quando ela trabalhava com crianças do jardim de infância e coisa do tipo. Mas quando ela começou a trabalhar com adolescentes, ela começou a agir talvez da mesma forma. E ela tinha uma visão muito preconceituosa desses adolescentes. Então, teve um caso em que os estudantes me convidaram para acompanhar uma palestra da orientadora. E ela estava dando uma palestra sobre vestibular. E que eles falaram que eu precisava muito assistir essa palestra, porque eles não acreditavam no que ela estava fazendo. E durante a palestra, acompanhando a palestra, ela disse que, como esses alunos eram de uma comunidade carente, como eram de famílias pobres, como eram pessoas que historicamente eram negadas várias dos seus direitos e várias acesso a diversos bens, que eles não deveriam escolher aquilo que sonhassem fazer, que o que eles deveriam fazer eram buscar um curso que desse dinheiro, que desse um retorno financeiro, para poder sustentar suas famílias. Então, o seu futuro, que já era algo muito difícil de ser visto, diversas vezes bloqueado, era basicamente cerceado pela orientadora. Falou: não, não é isso. Já é difícil você fazer isso que você quer.
Porque se você quer virar professor, não, professor ganha muito mal, não vai ajudar a família em nada. Ah, não faça também artes, porque artista também, para ganhar dinheiro, tem que dar muita sorte. Falava coisas assim. Faça medicina, faça direito, faça engenharia. Falavam coisas sem entender a história, o contexto dos próprios estudantes. E ela completou que só depois, se tivessem sucesso na vida financeira, que eles poderiam fazer o curso que eles queriam, mas como hobby, que não era necessário uma coisa que eles deveriam se dedicar. Então, o Dairel, ele critica a visão da juventude como mera transição para a vida adulta, como eu comentei. A orientadora reduziu então o jovem a um provedor precoce, negando o direito deles de serem jovens e de construírem um projeto de vida baseado em seus desejos e identidades. Tirou o protagonismo deles. Não é vocês quem decide. É eu que estou dizendo que tem que fazer assim, porque é isso que suas famílias merecem e precisam. Então, o sonho desses jovens não foi tratado como um direito, foi tratado como um luxo. E como eles eram periféricos, carentes, eles não poderiam dar esse luxo de correrem atrás de seus sonhos. Então a mensagem foi: você não tem o direito de sonhar grande, sua origem determina seu futuro, seu lugar é a sobrevivência, não a realização pessoal. A escola, que deveria ser o espaço de ampliação de horizontes, tornou-se o lugar onde os horizontes são artificialmente reduzidos. Dairel, então, ele afirma que o projeto de vida se constrói dentro de um campo de possibilidades. Os alunos devem ter os seus diversos caminhos para poderem pensar, que é social historicamente determinado, tem a ver com as suas histórias, com os seus locais, com as suas identidades. Mas que, ao invés de ampliar esse campo, a escola o fechou. Ela não apenas reconhece a desigualdade, mas naturaliza e a ensina como um destino inevitável. A orientadora age como uma porta-voz da lógica da exclusão, dizendo ao jovem que seu lugar é este, não sonhe além. Então, a escola, ao invés de ser um espaço de emancipação, ela torna-se um mecanismo de reprodução da ordem social. A interdição do futuro e a violência simbólica acontece. Os alunos que me convidaram estavam indignados. Eles sentiram, com razão, que estavam sendo roubados do direito de sonhar. A mensagem cruel ecoava: primeiro sobreviva, depois, se sobrar tempo e dinheiro, viva. A escola, que deveria formar sujeitos autônomos, estava formando sujeitos conformados. Então, Dairel, ele fala sobre a interdição do futuro, como uma das marcas da violência estrutural sobre a juventude pobre. Quando a escola ensina que o jovem deve sonhar pequeno, ela contribui para o que o autor chama de apagamento simbólico. A mensagem não é apenas sobre o curso universitário, é sobre quem pode ocupar quais espaços na sociedade. Então, o que a escola poderia ter feito se a gente for pegar esses casos e tentar relacionar com o que o texto do Juarez Darel fala? Que, em vez de dizer não sonhe, a escola poderia ter dito: vamos juntos descobrir como transformar seu sonho em realidade, dentro e além das condições que temos. Ela poderia, então, dialogar com o aluno, não ser uma forma que ela somente falasse. Então, poderia ter apresentado bolsas, programas de permanências coletivos de estudo, história de jovens na mesma comunidade que venceram. Poderia ter funcionado como um suporte para que o aluno reflita sobre suas experiências e amplie seus horizontes do futuro. Então, ela poderia ter reforçado esses diferentes caminhos, ao invés de ter ditado qual o único caminho que ele deveria ter seguido. O papel da escola, então, não é dar respostas prontas, mas ampliar o campo de possibilidades. É mostrar que o futuro não está escrito, que ele é uma construção coletiva e que o jovem é sujeito ativo desse processo. A orientadora, ao contrário, agiu como uma agente de interdição, ensinando a pobreza como destino. Então, nos dois casos, o que a gente vê é que, no primeiro caso, a escola desestimula o protagonismo e sugere a transferência do aluno, enquanto no segundo caso,
A escola ensina o jovem a sonhar pequeno de acordo com a sua origem. E o que Dairel proporia então? Que no primeiro caso, a escola deveria criar o grêmio, acolher a proposta da rádio, articular a comunidade. E no caso 2, que a escola deveria apresentar possibilidades, histórias de sucesso, programas de permanência. Então, na base das histórias, o jovem como aluno que deve ser adaptar à escola, e que o Dairel proporia, então, é o jovem como sujeito sociocultural que a escola deve acolher em sua totalidade. Resultado: a escola, então, interditou o futuro e reproduziu as desigualdades sociais daqueles jovens. E o que a escola deveria ter feito era um protagonismo, pertencimento e ampliação dos campos de possibilidades. É, O Juarez Darel, ele é, como eu falei, ele é professor da Federal de Minas Gerais e ele tem um grupo de pesquisa, o Observatório da Juventude. E aí ele expõe que a ideia do grupo dele, quando se fala de pesquisa, ele fala de produções de uma acadêmica nacional com investigações em escolas e mapeamento da condição juvenil. Então, uma coisa que a gente precisa muito pensar, eu principalmente que sou acadêmico, eu trabalho muito com isso, é de a gente tentar entender o nosso contexto para poder fazer a ciência, porque por vezes a gente quer pegar ideias ou situações que derem certo em outros países e achar que tem que se encaixar aqui porque se deu certo lá. E o Dairel ele fala, não, a gente vai entender como a produção acadêmica nacional está falando de juventude e investigar e mapear essa situação dos jovens nas escolas brasileiras. E mais do que brasileira, porque Brasil é um país enorme, né? Um país tamanho continental. É entender que cada cidade, cada região tem as suas diferenças. Aqui no próprio Distrito Federal, o Distrito Federal é muito pequenininho, tem uma população muito extensa. Mas a gente sabe que, pelo menos eu, no meu caso, a juventude de Sobradinho não tem as mesmas ideias e a mesma lógica das vezes da juventude de Taguatinga, que não, que às vezes não partilha das mesmas coisas da juventude do Lago Sul, do Plano Piloto, do Lago Norte. Então as juventudes têm os seus modos, os seus contextos de acordo com os seus territórios. Quando ele fala do ensino, é a formação de educadores e a integração de alunos numa mudança de paradigma curricular, fazer os alunos terem um protagonismo no que acontece nas escolas. E intervenções diretas nas comunidades, capacitação de jovens periféricos se fomenta o protagonismo juvenil, gerando uma transformação social e políticas públicas para a juventude. Então, o educador. A gente poderia imaginar o educador, então, como um pesquisador, como um princípio. A gente passaria do que ele chama de professor instrutor para educador investigador, que exigiria uma nova postura metodológica frente ao território desses jovens. A gente poderia iniciar pelo V, estranhar o familiar, abandonar as certezas institucionais, observar os coletivos, os corredores e a quebrada para captar as dinâmicas além das aparências de disciplina. Ouvir os alunos. Então, nesse primeiro ponto, a gente começa a tentar botar o nosso contexto, tentar evitar que o nosso contexto, o que foi juventude para a gente, seja imposta para os outros. Tem um autor francês, o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo muito importante, ele trabalha com a ideia de que a educação é um sistema falho, na forma principalmente de ouvir os jovens e preparar os jovens para o futuro. E ela, na verdade, é continuada porque aqueles que conseguiram superar as barreiras, passaram de ano, se formaram, acabam normalizando que aquilo é o que deve ser feito e acaba repetindo novamente. Então a gente tem que começar a estranhar esse familiar e tentar começar a entender aquelas realidades do que os jovens estão querendo, o que eles estão precisando quando a gente fala de educação e protagonismo.
A importância também do educador investigador em ouvir, ter uma escuta sensível, rompendo o silenciamento. Reconhecer o jovem como interlocutor legítimo e co-construtor do sentido da aula. A pergunta disparadora substitui a palestra. Então, por vezes, os alunos, eu sei que eles quem trabalha com Fundamental 2 com ensino médio, o desespero que é para os alunos apresentar um seminário, de segurar cartazes, de ficar lá lendo uma coisa decoreba, tal. Mas é muito interessante quando a gente faz isso de uma forma que seja uma coisa para escutar o que ele tem para dizer sobre determinada coisa. Me diga, não o que o livro está dizendo, mas como você percebe isso. Sei lá, a gente pode, num momento de uma aula sobre consciência negra, coisa do tipo. Ou então, no caso, que eu vou usar um outro exemplo, eu dei um PD uma vez que era sobre religião. E a gente abordava os diversos tipos de religião. E era muito interessante porque dava-se voz para quem fosse da religião poder se falar naquela aula. Falou assim: ah, você é evangélica, assembleana? Você pode aqui trazer para a gente a sua perspectiva, o que que você percebe sobre ser evangélica, quais são as ideias, como vocês agem, por que você segue. E aí a pessoa vai lá, não está com um cartaz, não está com um texto decorado de um autor, ela está ali expondo o que é ser aquilo para ela. Assim como eu fiz também com uma aluna que era da Umbanda. Que aí ela foi explicando, outra do Candomblé falando sobre os rituais de passagem, dando a eles aquele protagonismo para poder falarem para poderem construírem a ideia de educação. E registrar, documentar o vivido, transformar as tensões, negociações do grupo em material de reflexão, contínuo para deliberar a prática, para recalibrar a prática docente. E aí eu acredito que não vai sair. Que tem esse vídeo aqui que eu fiz com os alunos, em que eles me apresentam um evento cultural no Bosque, né? E entrevista outros alunos, mas eu acredito que eu estou com um problema de conseguir passar o áudio. Vocês conseguem me avisar só se o áudio vai estar saindo? Alguém está Não ouvindo o áudio? tem áudio, não, Não, professor. não. Pode deixar, professor. Não, não Sem tá áudio. passando áudio, não. Deixa eu ver se esse daqui passou. Beleza, não passa. Tá bom. Então, beleza. O que rola, eu vou mandar então para vocês o vídeo do YouTube, porque eu tenho esse vídeo no YouTube. Vou mandar o link para vocês. E caso vocês queiram ver, é basicamente isso. O que o Dairel fala sobre o estranhamento, sobre o dar voz, e documentar, é basicamente o que esses jovens fizeram. Eles tiveram essa liberdade para poder produzirem alguma coisa para poder passar para outras pessoas. Eu também tenho um, é porque eu não achei, tem um outro que eu fiz também, que é um aluno indo numa batalha de rima. Ele falou, não, toda sexta-feira, 8 horas da noite, e esse aluno, na verdade, ele morava em Sobradinho, era de outra escola. Ele falava, na rodoviária de Sobradinho tem a batalha de rima, e é lá que eu vou toda vez e fico sexta-feira à noite lá, tal, com o pessoal, tenho vários amigos, e mostrava as batalhas, entrevistava as pessoas para falar sobre o que que era a batalha, o porquê que acontecia ali, o que que aconteceu para gerar essa necessidade de ter aquilo lá, o que representava aquilo para aqueles jovens. E sempre apresentando, ele gostou muito, e a gente até ia encaminhar o vídeo dele para um concurso que tinha na Secretaria de Educação, de curtas, mas aí, como as músicas a gente não poderia utilizar o vídeo do aluno porque as músicas elas tinham direitos autorais, que eles botavam a música de fundo de algum rap, um cantor de hip hop famoso, e aí cantavam em cima delas as batalhas. E aí o vídeo deles não pôde participar do evento de curtas, porque tinha que respeitar os direitos autorais da música. Então, foi perdido assim. É uma coisa burocrática, mas é uma coisa que o aluno ele se dedicou muito mesmo. Gravou, e aí ele narrou o vídeo, momentos que precisava narrar, narrava, ele dava, legendou o vídeo. Ficou um vídeo fantástico.
Então, metodologias participativas e assembleias. Então, a gente tem os dispositivos que os alunos podem fazer essa participação. Muitas das escolas que eu passei, o Grêmio, quando existia, tinha praticamente pouca atuação, era muito controlado o que eles poderiam não fazer, ou nem mesmo existia o Grêmio. E aí, na escola cívico-militar em que eu fiz a minha pesquisa de campo, eu questionei: cadê o Grêmio da escola? Aí a direção virou para mim e falou: ninguém tem interesse. Ninguém se inscreve, ninguém corre atrás, ninguém puxa uma assembleia. E aí, quando eu fui perguntar para os estudantes, eu falei, poxa, por que que vocês não têm interesse no Grêmio? Ele falou, não, a gente tem. A gente já mandou carta, a gente já juntou chapas para concorrer. A escola não leva à frente. A escola não deixa a gente participar. Porque imagina um ambiente, quando a gente fala de um ambiente cívico-militar controlado, principalmente a disciplina por policiais militares, a gente não está pensando e a gente seria muito ingênuo em achar em que esse protagonismo realmente iria acontecer, porque há um controle dos corpos muito forte, muito forte. E se os alunos começarem a se organizar e questionarem as normas, aí o sistema começa a quebrar e aí jamais iriam querer algo do tipo. Então, os grêmios, os coletivos dos estudantes não seriam meras diretorias administrativas, mas espaço da agência desses jovens e de produções culturais ligadas aos seus territórios, à sua quebrada. O uso do método documentário, o educador lança uma pergunta disparadora sobre um conflito escolar real e a mediação é não intervencionista. Então, ele vai deixando os alunos apresentarem. A escola está com um problema tal. O que que vocês têm a dizer? Sei lá, eu lembro, deixa eu lembrar de uma situação. Tinha uma reclamação dos alunos em que os bebedouros não estavam funcionando direito na escola. E aí, eu me lembro dessa situação porque foi o que aconteceu. Duas alunas escreveram uma carta de reivindicações da escola. Elas botaram assim, o que que os estudantes estavam querendo da escola. E passaram na frente da direção, quando não tinha ninguém, foram lá e botaram a pasta e saíram correndo. De tanto medo que elas têm de ser protagonistas, mesmo incomodadas, mesmo escutando que os outros estão reclamando da escola, elas foram lá, botaram, mas saíram correndo, porque elas queriam que a direção tivesse acesso àquela lista de reclamações, mas elas não queriam ser as pessoas aí de frente, porque seriam pessoas que poderiam ser perseguidas. Só que a escola tinha câmeras por todo o ambiente que não fosse o banheiro, mas todo o ambiente de circulação dos alunos tinha câmera. E aí descobriram quem eram as garotas. E aí chamaram as garotas. E ao invés de falar, o que é que vocês querem que a gente faça para resolver? Foi de criticar a atitude das garotas. E questionar muitas das coisas que elas estavam questionando. O dos bebedouros, olha, em vez de falar quais justificativos vocês podem ter, não, o bebedouro é porque dá problema, vocês bebem água toda hora, fica funcionando demais o bebedouro, tem hora que ele não aguenta e quebra. É quando quebra, demora para vir, porque é burocracia do governo e tem que esperar dinheiro do governo para chegar e tal, então não apresentou uma justificativa plausível e nem ouviu o que os alunos tinham para dizer. E tinha outra que reclamavam bastante também do fato dos pombos, porque tem o bebedouro, ficava acumulando água ali embaixo e os pombos ficavam. Então, na hora que eles iam pegar a água, estava cheio de cocô de pombo também. Aí era aquela, mas o que que faça o que com os pombos? A gente não pode matar os pombos, não pode, não tem como expulsar os pombos, não sei o quê, tipo assim, nunca apresentando uma ideia interessante, nunca dando o ouvido aos estudantes sobre aquilo. E o resultado que se espera com essa metodologia participativa é o rompimento do silenciamento, que os jovens desenvolvam um capital argumentativo e um letramento político e criem orientações coletivas e pactos de convivência. Então, os jovens, eles não são aqueles que têm que chegar de cabeça baixa na escola e fazer o que a gente está mandando. Eles são aqueles que têm algum momento que, tá aqui, que podem questionar alguma coisa e que possam ter a certeza de que vão ser ouvidos. E que suas demandas sejam levadas em consideração. E se forem realmente demandas legítimas para esses jovens, que elas sejam respondidas.
Então, os princípios para uma pedagogia da juventude, para a gente encerrar. Primeiro, para Juarez Darel, é romper essa ideia de homogeneidade. Abandonar essa ideia abstrata de que existe o aluno ideal. O aluno que vai pisar na escola completamente uniformizado, que vai fazer silêncio do momento que entra até o momento que sai, que vai sentar e vai prestar atenção, que vai fazer todos os deveres de casa, que vai sempre ser respeitoso, que sempre vai estar feliz e de bem com a vida. Porque a gente também não tem essa ideia nem do professor. E o quão chato às vezes poderia ser, a gente vai chegar calado na escola, vai só dar o conteúdo, vai bater o nosso ponto e vai para casa. Uma coisa que eu acho muito interessante em ser professor, eu já trabalhei como pesquisador antes de ser professor. E aí eu me lembro que eu passei 3 meses só lançando dados num sistema, fazia a mesma coisa, de 9 da manhã às 4 da tarde, todos os dias, pegando questionários, jogando para o sistema, pegando. E foi uma coisa insuportável, uma coisa que eu adoro nas escolas, é essa quebra de rotina. A aula que eu dei hoje não necessariamente vai ser a mesma aula que eu vou dar para uma turma na sexta-feira. O exemplo pode mudar, as histórias que os alunos podem trazer pode mudar. Então a gente tem essa quebra. Então a gente precisa reconhecer as marcas de classe, raça, território e gênero como fundamentais para qualquer tipo de aprendizado. O segundo ponto do manifesto é validar as sociabilidades. Pátios, corredores e rodas de cultura não são distrações. Não são locais de incômodo da escola. Eles são os verdadeiros laboratórios de humanização desses estudantes, de cidadania e pertencimento que eles podem ter. Porque quanto dos alunos sentem ranço pela escola por não sentirem pertencente àquela escola, por não sentir algo atrativo para estar naquela escola. Um terceiro ponto é de integrar a cultura de origem. A educação significativa ela exige o trânsito fluido entre o currículo oficial e as linguagens estéticas e saberes da vida dos alunos, das histórias dos alunos. A gente está vendo que foi aprovado o ensino de cultura e história africana e que muitos grupos conservadores questionam. Mas o que se quer quando se abre essa permissão é que a gente consiga entender as realidades deles e eles próprios também possam expor as realidades que eles têm. E, por fim, uma escuta radical e um protagonismo. Então, políticas públicas e currículos não podem ser feitos para os jovens, mas com os jovens, garantindo espaços para formulação e agência. Então, a gente não deve chegar e falar, os jovens têm que fazer isso. Ou no caso da escola cívico-militar, o jovem não pode usar barba, o jovem tem um padrão de cabelo de usar, o jovem tem que usar tênis preto, o jovem tem que estar com uniforme, tem que se dar uma. O porquê que você quer vir usando esse anel? Eu comentei um caso de um aluno que tinha uma namorada, tinha uma aliança de compromisso e se sentia muito incomodado na escola cívico-militar porque não podia utilizar aquela aliança, porque chegaram de cima e falou. E aquela aliança tinha uma representatividade emotiva e da sua vida muito forte, que era um reforço à relação que ele tinha com a sua parceira. E ele não podia expressar aquilo, a escola impedia que ele expressasse o amor que ele sentia por uma pessoa. Então, a pedagogia das juventudes transforma a escola de um espaço de disciplina e invisibilidade para um território de emancipação. Pessoal, o texto do Dairel, eu passei para vocês o texto menor, o mais simplesinho, mas eu peguei algumas ideias de outros textos do Dairel também, que ele fala basicamente sobre isso que eu passei para vocês. E a nossa aula era basicamente sobre isso, sobre essa ideia de desengessar a ideia de que é ser jovem e também de retrabalhar essa ideia do que é ser jovem na escola, do que é ser jovem na periferia e de que é o ser jovem que está protagonizando a sua história, que está montando o seu protagonismo e que por muitas vezes é cortado pela própria escola, sofrendo o que a gente chamou na aula passada da violência da escola, quando a escola utiliza para poder, de forma violência, no caso, uma violência simbólica nos exemplos que a gente trouxe, para poder controlar o estudante. Beleza?
algum comentário sobre os slides, alguma colocação, algum ponto que queiram falar? Alguma dúvida? Está todo mundo satisfeito? Oi, professor, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Professora, eu queria agradecer, foi muito legal. Eu amei conhecer esse autor, eu não conhecia. E eu fiz várias reflexões sobre a escola onde eu trabalho e o local por onde eu também já passei. Eu achei muito legal que você falou das escolas onde você trabalhava. Eu acho que você já conhece o DF inteiro. Ah, Você rodou praticamente o DF todo. E como que eu gostei muito, porque traz para eu senti meio que é, tipo assim, nossa, ou vamos mudar aqui o que você pensa, porque a juventude não é só conflito, não é só o afastamento da família, porque é exatamente isso que a gente pensa, já começa a aborrecência, já imagina que virá o adolescente vai bater a porta e reclamar e tal, que inclusive está tão no folclore, está tão dentro do nosso eixo, que eu tenho uma filha de 9 anos e já ficava, né, antes desse texto, imaginando, ai, como que vai ser na adolescência? Olha só, né? E pode ser totalmente diferente, pode ser algo totalmente muito mais fácil de lidar, mais tranquilo, né? E eu amei, eu gostei muito de tudo que você trouxe. E como professora, eu sou professora de classe especial, de primeiro ao quinto ano, mas ainda assim, até dos quartos aos quintos anos, eu percebo que já começa esse movimento de juventude, esse movimento cultural, mas ainda um domínio da escola, uma autoridade e aquela questão assim, vamos controlar os corpos, né? Então, eu considero que eu trabalho hoje numa escola que ela é muito tradicional, em que as crianças elas só têm 15 minutos para poder ficar soltas ali no intervalo, e foi o que você trouxe. Nesses 15 minutos, ainda querem fazer atividade dirigida, recreio dirigido, colocam uma música, colocam um som, uma caixa de som, com músicas, né, escolhidas pela direção, não é pelas crianças para ver ali se eles ficam dançando, brincando naquele som, para evitar de ficar correndo ou de ficar tentando extravasar ali os corpos. Então, assim, é muito legal, é interessantíssimo a gente trazer em pauta a juventude, trazer em pauta essas questões que são importantes e que não são assim, não são pessoas frágeis, né? São pessoas que estão em construção e que merecem esse protagonismo, merecem ser vistos, merecem ter os espaços abertos. E eu gostei muito. Obrigada, viu, professor? tá ótimo, de nada. Eu não trabalhei todo o Distrito Federal. Eu trabalhei, eu falei, na Asa Norte, Asa Sul, no Cruzeiro, no Guará e São Sebastião. Eu não. Ah, eu acho que eu também ouvi aí Sobradinho. Sobradinho é porque foi onde eu cresci. Então, eu estudei em Sobradinho. E aí, Ah, e fiz as minhas pesquisas também de doutorado em Sobradinho. Fiz pesquisa legal, também na Fercal e no Guará. Mas é, legal mas demais. é, Atualmente eu trabalho aqui no Guará. bacana. Eu trabalhei no SED 4. É uma escola muito boa. E aí, então, você falando assim, eu também pensei no problema que a gente tem dessa necessidade de medicação que as pessoas estão tendo agora para tudo, né? E as crianças estão muito agitadas, tem que botar ela, toma um remédio aqui, dá um remédio para isso, para controlar. Eu tive esse problema com a minha filha de 4 anos, com a escola começou a agir como se ela fosse autista e dizia, ela não tem medo, ela gosta de subir nas coisas, ela pula, ela tá pulando, correndo. Na hora da historinha, ela não quer ouvir historinha, ela quer levantar e correr. Aí eu levei para uma gama de profissionais. E aí ele simplesmente falou: é uma criança, com muita energia, com muita coisa e que está fazendo o que ela deveria fazer. E a escola fica muito, ah, tá dando muito trabalho, porque o que elas querem? Vamos medicar as crianças e fiquem aí no cantinho sentado, ou então escuta direitinho, assim, como se todo mundo fosse desse jeito. E esquecendo das lógicas de como são as pessoas, como muitas pessoas podem ser diferentes.
E que bom que você deu um retorno, porque eu fiquei tanto tempo aqui com a câmera fechada, e eu lembrei da época da pandemia, porque quando eu dei aula a última vez assim, foi na pandemia, e era muito complicado, que os alunos não estavam interagindo, não falava nada, e às vezes eu nem sabia se tinha alguém assistindo. Mas que bom que o Dairel ficou bem simples, que foi um autor que eu usei muito na minha tese de doutorado, o Dairel, para poder falar um pouquinho sobre os jovens, o que que os jovens querem. E tem uma amiga minha também que trabalha muito bem com ele. Então, é o autor que, assim, para mim, é o da juventude no Brasil, é um dos autores da sociologia, que eu sou sociólogo. É um dos autores nacionais que eu levo muito em conta para poder falar sobre os jovens, sobre essa necessidade de repensar o jovem no Brasil. Eu gostei muito de conhecê-lo. E essa fala que você trouxe sobre a padronização, né? Tem que ter a padronização dos comportamentos. E alguns professores e a gestão, enfim, se confundem, né, no que é uma criança saudável, uma criança curiosa, uma criança que está descobrindo o mundo e quer controlar também esse corpo, né? E o que se tem hoje é meio que mágica. Hoje eu tive uma conversa com uma colega na escola, eu sou especialista em transtorno do espectro autista, né? E a minha colega trouxe uma criança que ela julga ser TEA. E aí eu perguntei para ela assim, olha, por tudo que você está convivendo com essa criança até hoje, você acha que às vezes não é só alguma questão que ele possa estar passando em casa, ou então excesso de açúcar, né? Uma alimentação desregulada pode deixar uma criança desatenta, o excesso de tela. Então, assim, são comportamentos que são muito fáceis de sanar, de resolver, do que só dar um laudo, um diagnóstico para uma criança. E aí ela trouxe que na casa dele, essa criança tem uma mãe que está passando por um processo de depressão e está naquela fase crítica. Aí eu, pronto, gente, não precisa levar esse menino para fazer nenhum diagnóstico. Ele está passando por problemas muito pesados. Às vezes, se tivesse uma aula para conversar sobre isso, se tivesse algum momento em que ele pudesse explicar o que está acontecendo, o que ele está sentindo, não é? Às vezes poderia até resolver essa desatenção dele, a necessidade de chamar atenção, muito danado, muito sapeca, não consegue fazer nenhuma atividade. Eu acho que às vezes é mais fácil do que só mandar para o médico para diagnosticar. É verdade, bem pensado mesmo essa questão mesmo. Às vezes é isso, por muitas vezes a gente não quer nem entender o contexto dos estudantes, o que está acontecendo na vida deles, o porquê está assim, ou porque está muito energético, ou porque está muito triste, muito Eu acho calado. que é exatamente a primeira fala que você trouxe, falando que o autor ele fala que o jovem ele é um resultado do social dele, Sim. né? Então, onde que ele está, o que ele vive, a cultura que ele vive, a comunidade, a família, a religião, tudo isso implica, né, nessas relações. Porque quando a gente entra na escola, a gente não simplesmente bota uma máscara. Agora eu sou o professor e deixei de ser o Paulo que existe lá fora. Ou então agora eu sou o aluno e deixei de ser o José que gosta do funk, que está com problema em casa. Não, a gente não consegue fazer essa separação. A gente está Uhum, sempre. A gente pode tentar esconder, ocultar alguma coisa ou outra, mas ainda está lá. Ainda é a gente. A gente. E é por isso que é importante de fazer esse entendimento da uhum, situação do aluno. Eu até comentei na aula presencial de semana passada, quando a gente deu um conteúdo sobre o Maio Amarelo. É Maio Amarelo? Setembro Amarelo, que é sobre o combate ao suicídio. E a aluna fala, professor, mas se um dia eu tiver depressiva, sem forças, mas eu não tenho condições de ir num médico para poder me orientar, tal, eu posso entregar um dever de casa depois, então? Aí eu falei, poxa, era o ideal, com certeza, porque você tivesse mais tempo, você tá. Mas o problema também é que outros podem querer utilizar dos mesmos meios de forma de malandragem. Falar, então eu também posso, também estou depressivo, e começar a bagunçar tudo. Então, uhum, é muito difícil, mas é importante de sempre uhum, tentar fazer esse exercício e de entender diversas situações para poder tentar trabalhar melhor a situação dos jovens. uhum, verdade. Tá ótimo, então. Mais alguma coisa? Acho que por mim é isso. Mais alguém quer levantar alguma questão, alguma situação? Oi, professor, me escuta? Olá, Natália, escuto.
Só mesmo agradecer, porque achei muito interessante esse tema. Estava ansiosa para acompanhar essa aula, que é um tema que me mobiliza muito desde a minha época de estudante. Eu fui uma estudante gremista, depois ajudei estudantes a criarem grêmios, assim. Então, estava ansiosa para ouvir essa aula pela perspectiva também de professores conversando sobre isso, né? E é de fato muito desafiador, mesmo para a gente que acredita e sabe da importância desse protagonismo juvenil, conseguir movimentar esse espaço, porque lidar com esse espaço de construção pelos estudantes abrir espaço para os questionamentos, né, para tudo que vai surgindo e que é parte da sociedade. Então, os problemas da sociedade, mais uma vez, atravessam o nosso trabalho, assim, mas que é um desafio que eu acho que a gente precisa, na medida do possível, né, e de todas as limitações que a gente encontra, conseguir desenvolver, né, dentro da nossa sala de aula, dentro dos espaços escolares. Então, achei muito importante a gente conseguir falar sobre isso, pelo menos um pouquinho aqui nesse espaço, porque de fato não dá para a gente falar sobre cultura de paz sem falar dessa parte desse protagonismo. Hoje falando sobre protagonismo juvenil, mas que a gente falou muito sobre autonomia no geral, né, de crianças, adolescentes. Então, agradecer mesmo essa aula. Peço desculpas pelo barulho, eu estou acompanhando a aula de ambiente público aqui, Sem problema não, tá mas tranquilo. é isso. Obrigada, professor. Eu não sei se vocês ouviram também, mas a minha filha às vezes passava com uma motinha elétrica aqui do lado tocando música. Eu tinha que ficar brigando com ela e tentando me concentrar aqui. Mas bacana, muito interessante isso. E claro que a gente não está propondo aqui que amanhã comecemos uma revolução e já colocamos em prática toda essa mudança do que a gente percebe que precisa ser feito. Mas é sempre bom refletir e sempre ir fazendo o que dá para fazer dentro das nossas limitações, nosso meio, mas sempre entendendo que existe isso, que existe essa necessidade, que existe essa demanda dos estudantes e que a gente vai lidar com eles. E que a escola ou pode ser um lugar onde a gente é autoritário, odiado, e que vai passar coisas em que não vai fazer muita diferença para eles no futuro, ou a escola pode ser um lugar que, sendo atrativo para eles, gerando, despertando o interesse deles, vai ser um lugar muito mais agradável para a gente poder trabalhar também, que é o que a gente pretende muito, a gente quer muito, um ambiente bom de se trabalhar, um ambiente em que os alunos participem, se dediquem e que não veja um professor como um carrasco que só vai encher de dever de casa, mas como alguém que pode o ajudar a crescer na vida também. Beleza? Alguém mais algum comentário? Vou encerrar a gravação então.